Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre coronavírus e exercícios. Meu nome é Tony Pereira, eu sou professor de Educação Física, especialista em Atividade Física e Saúde. Nós estamos gravando esse vídeo porque vários alunos estão perguntando se eles devem suspender a sua atividade física, parar de fazer atividade física, de realizar o exercício, devido ao nível de contágio e porque pode baixar a sua imunidade. Então nós vamos conversar um pouco sobre a propagação do vírus e eu vou trazer alguns estudos científicos baseados ao exercício e à imunidade, já dando a indicação a essas pessoas se elas devem parar ou não de continuar a atividade física. Primeira coisa que a gente tem que ter o cuidado é já afirmando que você não deve parar suas atividades físicas, mas a gente vai conversar no decorrer do vídeo. Vou salientar a você que neste vídeo eu não vou conversar sobre as medidas que o Ministério da Saúde vem divulgando em relação ao não contágio, a como você tem que se prevenir do contágio, porque isso está sendo bastante divulgado e o vídeo aqui se refere especificamente a exercício e a imunidade e ao coronavírus, exercício e o coronavírus, e também sobre a propagação desse vírus. Então, esses cuidados com a imunidade, eles não são o objetivo desse vídeo. Vamos acompanhar aqui um material que eu deixei preparado para conversar com você a respeito do coronavírus. Eu não vou me ater ao surgimento dele no planeta, no mundo. Vou conversar rapidamente sobre os dados. E por que eu vou conversar sobre esses dados? Para que você não entre na onda das fake news, ou seja, das divulgações equivocadas sobre o vírus, onde as pessoas dizem que não é nada grave e tentam amenizar isso e, ao mesmo tempo, falam em teorias da conspiração, onde nós temos problemas com a Bolsa de Valores. Não, para que você foque exatamente no que está acontecendo. Nós não encontramos ainda, não tínhamos passado por esse processo, de um processo de vírus, ou seja, um contágio tão grande, uma pandemia, onde você está vendo grandes países, grandes potências, fechando as fronteiras, evitando a saída e entrada de pessoas, assim como medidas de suspensões de aulas nas universidades, o que está acontecendo agora com o nosso país, com o nosso estado, com os nossos municípios. Então, temos que encarar sim que essa pandemia e esse vírus está se propagando e que vai chegar até nós de uma maneira ou de outra. Nós temos que estar da melhor maneira prevenidos com relação a ele. Chegou no Brasil na quarta-feira, 26 de fevereiro, se confirmou o primeiro caso de coronavírus. Veja bem, 26 de fevereiro de 2020. Em menos de 20 dias, sobem assustadoramente o número de infectados. Em menos de 20 dias, nós tivemos uma propagação. Ou seja, acredita-se que o crescimento desse vírus é de uma pessoa para cada 3. Que uma pessoa pode contagiar até 3 pessoas, ou seja, ele tem um crescimento exponencial. Hoje você pode ter uma pessoa apresentando o vírus, amanhã mais 3, depois 9, 27 e assim sucessivamente. No dia 15 de março de 2020, se teve a notícia, sobe para mais de 200 o número de casos do coronavírus. Então veja bem, mais de 200 o número de casos. Em um dia, houve um aumento de 79 casos confirmados, mais de 65% de avanço dos registros. Ainda há 1.913 casos com suspeitos no país. Então, veja bem, no Rio Grande do Sul, nós temos aqui, Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul registra 7 casos de coronavírus no estado. O paciente é um homem de 69 anos com histórico de viagem a Paris, na França. Ou seja, nós temos 7 casos confirmados, o 7º foi desse paciente de 69 que apresentou sintomas. Aqui no meu município, nós já temos uma pessoa em observação, um jovem que viajou para o exterior, que apresentou os sintomas, ainda não foi confirmado. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, possivelmente os números já sejam diferentes. Então, não se atenha tanto a esses números, é apenas para exemplificar as pessoas que ainda não estão acreditando no contágio. Por que a necessidade de tomar essas precauções? Por que nós devemos ajudar o nosso país nisso e o nosso município? Primeiro, países aqui nesse gráfico, que correspondem à letra A, são os que não tomaram as devidas precauções no combate a essa pandemia. E nós observamos aqui que eles têm um pico de crescimento muito grande, muito acelerado
de contágio. Já aqueles que tomaram a precaução, aqueles que estão representados pela letra B aqui, eles tiveram um pico bem menor de contágio, claro que ela foi sendo um pouco mais alongada, essa curva. Então, isso conseguiu ser melhor, no caso, resolvido e atendido pelas organizações de saúde dos países que tomaram essas precauções, já aqueles que não tomaram, e a gente tem agora os exemplos na mídia aí, falando sobre a Itália, por exemplo, que é um país que não tomou essas precauções e chegou a picos alarmantes do contágio. Agora nós vamos ater aos estudos e relacionados ao exercício e à imunidade, o que vai auxiliar você a entender qual o melhor exercício a ser realizado agora e se você deve ou não manter a sua atividade física. Bom, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, nós devemos evitar aglomerações de pessoas. Então, se você malha em uma academia que vai muitas pessoas, evitem os horários onde há uma aglomeração de pessoas, ou os horários com maior pico. Tentem horários que esteja com menor número de concentração de pessoas. É interessante agora que você se exercite ao ar livre também, não precisando estar em contato com um número grande de pessoas. Se você for até a academia, use os métodos de higiene, higienize os aparelhos, higienize as anilhas, os halteres. Tome cuidado principalmente com a sua toalhinha. Então, tome essas precauções que já estão sendo informadas, tá, pelo Ministério da Saúde. Isso não tem a ver com a prática ou não de exercício físico, e sim com a maneira com que a gente tem o contágio. Vamos dar uma olhadinha nos estudos, então. Atividade física. Aqui eu trouxe um artigo, conforme o artigo foi publicado na Revista Brasileira de Medicina, em 2002, e ele fala sobre atividade física, intensidade e volume e a imunidade das pessoas que foram pesquisadas. Somente para atividades esportivas moderadas e regulares é que é benéfico para a imunidade, ou seja, pessoas que praticam atividade física regular, elas têm uma imunidade melhorada. Então, se você está fazendo atividade física, não deve parar com a atividade física, só deve fazer ela de forma moderada e você já está com o corpo adaptado. Então, você já tem uma imunidade, digamos, melhor do que aquela pessoa que não pratica atividade física. Então, não deve parar a sua atividade física. Tá? O mesmo artigo afirma que práticas de alta intensidade, de forma não regular, ou seja, pessoas que não faziam atividade física, agora começam a fazer prática de atividade física, que não de forma regular, e com uma intensidade alta, elas têm um estado de imunodepressão. Isso quer dizer, elas baixam sua imunidade. Tá? Então, não é aconselhável, se você não fazer atividade física, começar a fazer atividade física, entende-se agora, certo? Se você começar a atividade física, comece ela de forma moderada e regular. Tá? No caso, esse estado transitório de imunodepressão é que deixa o esportista vulnerável a infecções e doenças nas vias respiratórias, como no caso, coronavírus. Então, por exemplo, se o esportista não praticava, começa a praticar em alta intensidade, ele fica mais suscetível a doenças infecciosas, principalmente nas vias respiratórias. Repercussão da prática regular do exercício na resposta imune, ou seja, a repercussão da prática regular do exercício na imunidade das pessoas. Os estudos mostram que a prática regular do exercício provoca alterações tanto da imunidade inata como adaptativa. Estudos epidemiológicos sugerem que os indivíduos que se exercitam têm menor, veja bem, indivíduos que se exercitam têm menor incidência de infecções bacterianas e virais e também menor incidência de neoplasias. Então, observe que a pessoa que se exercita, ela tem uma melhora na sua imunidade, tanto inata quanto adaptativa. Então, fazer o exercício, manter-se fazendo exercício é bom para melhorar a sua imunidade. Infecção e os exercícios. Alguns estudos, né, que a gente traz aqui, eles afirmam que o exercício de média intensidade, observe, média intensidade, está associado à diminuição de episódios de infecção. Então, o exercício de média intensidade está associado à diminuição de episódios de infecção. A prática de atividade física regular, realizada em intensidade moderada, pode levar à redução na ocorrência de infecções, especialmente no trato respiratório superior. Então, a prática de atividade física regular, realizada em intensidade moderada, podem levar à redução na ocorrência de infecções. Então, você deve continuar fazendo a sua atividade física de forma moderada, porque isso leva à redução
do processo de infecções. Então, os estudos estão nos ajudando a comprovar que a atividade física não deve ser parada e que ela deve ser mantida de forma regular e de forma moderada. Tipo de atividade, tá? Isso é interessante a gente discutir um pouquinho. Atletas que realizaram atividades, isso os estudos mostram, e esses estudos foram feitos com atletas olímpicos, se eu não me engano, têm pior imunidade que os que realizam atividades anaeróbicas. Então, atividades aeróbicas mostram que as pessoas têm uma incidência maior de baixa na sua imunidade. Já pessoas que realizam atividades anaeróbicas têm um número, digamos assim, uma baixa menor do que aquelas que praticam aeróbica. Exercícios de alto volume te deixam vulnerável, ou seja, os exercícios que você pratica de alto volume, uma maratona, uma corrida, ou ficar várias horas, ou um tempo muito longo realizando atividade física, ela te deixa mais vulnerável. Nós vamos seguir vendo os estudos e entender por quê, só para a gente entender o tipo de atividade. Então, o tipo de atividade que você deve escolher agora é aquela que não tem um volume muito alto, ou seja, que você não fica muito tempo realizando a atividade. Exercícios de duração curta são benéficos. Então, exercícios de duração curta são benéficos. 30 minutos de atividade moderada é o que os estudos recomendam para melhorar a sua imunidade. Então, 30 minutos de atividade moderada seria o indicado para este momento. A atividade de longa duração extenuante aumenta o índice de infecções. Veja bem, atividades de longa duração e extenuantes aumentam o índice de infecções. Então, nesse momento, não se deve fazer atividades de longa duração e que sejam extenuantes, tá? Porque isso vai aumentar a possibilidade de você ficar vulnerável a infecções. Então, nesse momento, não é aconselhável realizar HIITs longos, tá? O HIIT é o exercício intervalado de alta intensidade longos, em sprints, tá? Longos, ou seja, sprints muito forçados, não faça atividades que você tem que demandar uma grande quantidade de energia, e treinos metabólicos de musculação, aqueles treinos que são bastante intensos e que acabam fazendo você catabolizar. Né? Esses tipos de treinos acabam baixando a sua imunidade. Duração da sessão de treino. Estudos mostram que o nível de infecção respiratória sofre influência do número de horas semanais de treino. Ou seja, estudaram os atletas e verificaram que aqueles que treinavam mais do que 7 horas por semana, ou seja, mais do que 1 hora por dia, eles tinham um aumento, no caso dos processos infecciosos, eles baixavam bastante a sua imunidade. Então, isso nos comprova que o excesso prejudica o sucesso. Então, mais do que 1 hora por dia, já se tem problemas. Atletas que treinam mais de 7 horas semanais adoecem mais que o dobro. Eles adoecem mais que o dobro dos que treinam até 7 horas semanais. Então, você treina mais do que 1 hora por dia, aumenta a sua vulnerabilidade. Treinar mais do que 1 hora por dia de treino diminui a imunidade. Então, não treine e não faça atividade física mais do que 1 hora, porque isso vai diminuir a sua imunidade. Alto volume e alta intensidade. O que isso quer nos dizer? Tanto o alto volume quanto a alta intensidade, eles são prejudiciais para a imunidade. Por outro lado, treinamentos de alto volume e intensidade realizados por atletas têm sido relacionados com o aumento da susceptibilidade. Tá? Então, o que acontece? Um alto volume e uma alta intensidade acabam te deixando com as defesas do teu organismo mais baixas. Então, não opte por atividades de alto volume e de alta intensidade. Quanto tempo após o exercício eu fico vulnerável? Então, existe um período que a gente chama de janela aberta, que eu vou explicar um pouquinho mais, no qual os atletas são mais suscetíveis a infecções. Ocorre, no caso, depois de sessões exaustivas de exercício, então essa janela começa a ficar aberta, vamos dizer assim, após a sessão exaustiva de exercício já começa a ocorrer, tá? Podendo estar elevado durante a primeira e segunda semana após o evento, como uma maratona, ou após 1 ou 9 horas de exercício de endurance. Então, pensa comigo assim, fez um exercício de alta intensidade, ele já começa a abrir essa janela, você já tem um período em que você fica com a imunidade mais baixa e que você fica mais suscetível ao processo de infecção e ao processo de contágio. Nessa situação, os mecanismos de defesa contra agentes invasores estão reduzidos. Então, quando você faz
um exercício de alta intensidade, no caso como uma maratona. Após 1 ou 9 horas de exercício de endurance, tu já começa assim a ver que a tua imunidade começa a baixar, tá? E isso pode durar na primeira e segunda semana ainda com a tua imunidade baixa. Então procure evitar exercícios de alta intensidade. Aqui mostra, né? Essa é a curva em J, que é o caso que a gente citou aqui, tá? Aqui na janela aberta, no caso. E o que essa teoria diz? Que as pessoas que não praticam, elas estão dentro do que é suscetível, no caso, a ter uma infecção, ou processo infeccioso, com a imunidade. Quando ela pratica moderada, ela baixa bastante essa imunidade, veja só. Só que se forem exercícios de alta intensidade, nós temos o que? Um alto índice de baixa da imunidade. A pessoa fica bem mais suscetível. Aqui tem outro gráfico que mostra também, ó, as pessoas, no caso, que praticam atividade moderada é a que tem o menor risco, no caso, dos processos infecciosos. Tal. E as pessoas que realizam carga de exercício muito alta, no caso, de alta intensidade, elas estão mais suscetíveis à baixa da sua imunidade. O que fazer, então? O que a gente pode fazer nesse momento? Optar por atividade física, especialmente em ambientes abertos, tá? Que ajudam o nosso sistema imunológico. Então, se você, no momento que a gente deve fazer, praticar e optar atividades em ambientes abertos. Tá? Se você não tem essa opção, precisa ir na academia para praticar atividade física, o tipo de atividade física sua exige que você esteja na academia, evite os horários de picos e tome todas as precauções já indicadas, como usar álcool gel, limpeza, de tudo aquilo que é necessário. Tá? Exercícios de duração exercícios de curta duração são benéficos, então você deve optar agora por exercícios de curta duração, até para não baixar a sua imunidade. 30 minutos de atividade com intensidade moderada já é o suficiente para você manter a sua atividade e não ter, no caso, uma baixa significativa da imunidade. Manter a rotina de exercício, agora você deve manter a sua rotina, não deve parar os exercícios, tá? Mas tomando as devidas preocupações. Não podemos esquecer que a gente tem que se alimentar bem, dormir bem e manter uma rotina de exercício. É isso que faz a nossa imunidade ficar num nível legal e num bom nível para enfrentar as infecções e qualquer tipo de vírus, no caso. A maior transmissão, no caso, isso a gente não pode esquecer, do coronavírus é através de gotículas, como tosse, espirros, etc. Então, evite estar próximo das pessoas que apresentem esses sintomas e use, né, tome cuidados com a higiene das mãos, cuidado com a sua toalha, evita aglomeração, limpa o aparelho, usa álcool gel, lava as mãos sempre que possível, higieniza tudo aquilo que você tocar ou for tocar, procurando levar a mão à boca e aos olhos, que é aquelas precauções que a gente já havia conversado, né, e se referido que o Ministério da Saúde está avisando. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender se você deve ou não continuar com a sua atividade física, e eu recomendo que você continue com a atividade física, preferencialmente moderada, tá, com baixo volume, e procure atividade física em lugares abertos ou onde não tenha uma aglomeração muito grande de pessoas. Um grande abraço e espero que esse vídeo tenha ajudado você. Nos encontramos no próximo vídeo.